Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, quarta-feira, 30 de março de 2022, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar e nos fortalecer, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você. Se você já está inscrito, se ainda não está, se inscreva. Não se esqueça de ao final dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Nos ajude a crescer o canal, tá bom? Outra coisa, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Quero começar lendo aqui Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz assim: E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. E sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou de si mesmo. Aqui, querido, esse texto de Colossenses fala da obra redentora de Cristo, né, e da nossa identificação com essa obra, que nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, vivificados com Cristo. O escrito de dívida que era contra nós foi ali cravado na cruz por Cristo, e ele despojou, né, venceu ali Satanás no inferno, no nosso lugar. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, posição espiritual que nós temos. Então, quero continuar esse assunto. Se você não assistiu, eu peço que você leia ou assista os vídeos anteriores, né? O que é ser um com Cristo, né? E vamos seguir. E entendendo que o preço da redenção e a remissão dos nossos pecados não foi realizado apenas na morte física de Jesus. A gente precisa entender bem isso. No corpo físico, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, os nossos pecados. Porém, para que de fato a morte espiritual fosse vencida, foi necessário que Jesus experimentasse, de fato, o mesmo tipo de morte que nós experimentamos, a morte espiritual, que é o quê? A separação de Deus, né? E a morte espiritual acontece quando nós tocamos o pecado. Para que depois que Jesus fosse vivificado, e ele foi vivificado no Espírito, ele se erguesse como primogênito, o primeiro de muitos, né? Deus diz: eu hoje te gerei, hoje você é meu filho, eu hoje te gerei, quando ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E para que a gente pudesse, através desse novo e vivo caminho, né, ser vivificados com Cristo pela fé e ter acesso ao trono do Pai. Jesus, querido, ele tomou a nossa posição, né, assumiu a nossa posição de pecador, quando assumiu os nossos pecados, quando os nossos pecados foram colocados sobre ele. Isso trouxe para ele a separação de Deus, né, ele ficou separado de Deus, porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então ele tomou os nossos pecados, foi separado de Deus. Ali na hora nona, na cruz, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Está relatado em Marcos capítulo 15, 34. Né? Esse clamor é o clamor do Salmo 22. E essa palavra desamparaste aqui, é a palavra grega ektatalepo, que significa completamente, totalmente abandonado, totalmente desamparado. Jesus assumiu essa condição, que era a nossa condição, né, antes de Cristo.
Lá Isaías 53, no versículo 9, ele diz que nós andávamos, está aqui na Bíblia, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Essa era a nossa condição, né? Sem Cristo. Mas aí o texto diz, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele assumiu a nossa condição para nos dar, assumiu a nossa condição de pecador, para nos dar a sua condição, a condição de justo. Ele assumiu a nossa morte, assumiu o castigo em nosso lugar para nos dar vida e vida plena. Amém, queridos? Então, mas graças a Deus, porque Jesus ele foi obediente até a morte de cruz, ele tomou o castigo que era para ser nosso, porque o salário do pecado é a morte, né? Lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo fala isso, né? E também em Levítico fala isso, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele tomou esse cálice amargo no nosso lugar, morreu a nossa morte, a morte espiritual, a morte física, se fez pecado em nosso lugar, se fez pobre, miserável, doente, aflito, maldito, né? Que era a nossa condição como pecadores, para que através do seu sacrifício nós fôssemos justificados, fôssemos ressuscitados juntamente com ele, e pudéssemos então, né, como novas criaturas, como filhos de Deus, estar assentados com ele hoje, com Cristo nos lugares celestiais, reinando em vida. Essa foi a condição que Jesus trouxe para nós. De fato, querido, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 22, ele disse assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte, primeiro espiritual, depois física, veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem espiritualmente, em Cristo também serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 22. Querido, nesse texto desses 3 versículos aqui de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 22, é citado várias vezes a palavra morte. E embora no português a gente tenha só a palavra morte para significar isso, significar morte, no grego, querido, são várias palavras, né, com significados semelhantes, né? E aqui são 3 palavras que são usadas, que são traduzidas por morte. São as palavras necros, thanatos e apotinesco. Eu pesquisei na minha concordância de Strong para trazer para você entender, né, o que significa. Necros, que está no versículo 20, diz assim, aparentemente de uma palavra primária, necos, ou cadáver, aquele que deu seu último suspiro, sem vida, falecido, morto, alguém de quem a alma está no céu ou no inferno, destituído da vida, sem vida, inanimado. Metaforicamente, o significado é espiritualmente morto, destituído de vida, que reconhece e é devotado a Deus, porque entregou-se a transgressões e pecados. Então, necros, né, que é utilizado no versículo 20, é esse significado. Ele usa no versículo 21, Paulo, a palavra thanatos, que também foi traduzida por morte, que significa a morte do corpo, aquela separação, seja natural ou violenta, da alma e do corpo pela qual a vida na terra termina, com a ideia implícita de miséria futura no inferno. O poder da morte, como o mundo inferior, a habitação dos mortos, era concebida como sendo muito escura, equivalente à região da mais densa treva, né? Então, tem esse significado também. E por último, no versículo 22, a palavra que é traduzida por morte é a palavra apotinesco, que significa morrer, de morte natural do ser humano, de morte violenta de seres humanos ou animais, perecer por meio de algo, né? De árvores que secam, de sementes que apodrecem quando plantadas, de morte eterna, está sujeito ao sofrimento eterno no inferno. Então, Paulo usa essas 3 palavras, né? Necros, thanatos e apotinesco, falando aqui nesse versículo de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 e 22, mostrando que Jesus experimentou todos esses tipos de mortes, querido. Assim como o primeiro Adão provou. Adão primeiro morreu espiritualmente ali em Gênesis 3, quando ele desobedeceu a Deus. Ele ficou separado de Deus, né? E depois, né, em Gênesis capítulo 5, fala que Adão viveu 900 e tantos anos e depois morreu. Fala da morte física de Adão. Então, na cruz, Jesus, que é o segundo Adão, o último Adão, ele provou primeiro a morte espiritual, quando os nossos pecados foram colocados sobre ele, todos os nossos pecados, ele morreu fisicamente,
morreu espiritualmente, porque os pecados, nossos pecados foram colocados sobre ele, e depois ele suspira, né, e fala, meu Deus, por que me desamparaste? E ali ele morre fisicamente e vai ao inferno no meu lugar e no seu lugar, para nos resgatar dessa condição espiritual decaída, e também do processo de morte física, como doenças, por exemplo. Jesus nos resgatou, querido, da maldição da lei, porque a maldição da lei era morte, enfermidade e miséria. E lá em Gálatas 3,13 diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Então, queridos, o sacrifício de Jesus ali na cruz, ele foi perfeito, foi pleno, está consumada a redenção. É uma obra sobrenatural, é uma obra extraordinária que afetou o homem nas 3 dimensões. Nos afetou espírito, alma e corpo nas 3 dimensões do homem. Primeiro, o nosso espírito, porque nós estávamos com um espírito morto por causa do pecado, e nós somos vivificados com ele. Nós fomos recriados, né? O nosso espírito é recriado, somos uma nova criatura, recebemos uma nova natureza, a natureza do nosso Pai, que agora somos filhos de Deus. Depois, a alma, porque nós estamos... a nossa alma está sendo salva dia após dia pela renovação da nossa mente com a palavra de Deus, com a palavra revelada. E também no nosso corpo, onde nós provamos, né, depois do novo nascimento, de saúde divina, de cura divina. E depois, no arrebatamento, se nós estivermos vivos ou se nós já estivermos mortos, né, fisicamente, os que estiverem mortos serão ressuscitados com um corpo glorificado, e os que estiverem vivos no arrebatamento da igreja terão seus corpos transformados de corpos mortais para corpos imortais, corpos glorificados, né, igual ao corpo que Jesus tem hoje e ele está nos céus. Jesus fez tudo isso, querido, por amor a mim e por amor a você, por amor à humanidade. Ele morreu a minha morte, a sua morte, para que nós pudéssemos ter uma vida plena. Ele falou isso em João 10,10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Sabe, queridos, nós não podemos desprezar tão grande amor. Fazendo uma analogia, imagine se você tivesse uma dívida muito grande que você não tivesse condições de pagar essa dívida, e viesse alguém e falasse para você, eu vou pagar essa dívida para você, e vem e paga. Você receberia esse benefício? Ou não? Mas se essa pessoa falar assim, olha, você não precisa me pagar, eu vou pagar por você e você não precisa me pagar. Já está pago. Foi isso que Jesus fez. A nossa dívida era impagável. Nós não tínhamos como nos ser resgatados do pecado, ser resgatados do cativeiro de Satanás, mas Cristo veio e pagou a nossa dívida, pagou o nosso pecado com a sua vida, deu a sua vida para nos dar vida. Nos tirou da morte, nos tirou do destino do inferno para o céu, para a presença de Deus. Nós não podemos desprezar isso. Amém? A salvação não é por obras. Paulo fala isso em Efésios 2. Salvação não é por obras, não é por mérito humano. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Nós fazemos boas obras porque somos filhos de Deus e Deus quer que nós façamos boas obras. Não para ser salvo. Então, fora de Jesus Cristo, querido, não existe salvação. Sem Jesus Cristo não existe salvação. Você pode fazer boas obras, você pode ser uma boa pessoa, mas se você não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e confessá-lo como seu Senhor, crendo que ele ali na cruz pagou o preço, tudo que ele sofreu foi por sua causa, por minha causa, querido, não adianta. A salvação somente é em Cristo, é mediante a fé. E isso é dom de Deus, não vem de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. Hoje, querido, eu quero pedir para você, se você entendeu essa palavra e você deseja fazer, faça essa confissão comigo. Diga assim, eu creio que Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu a minha morte para me dar vida e vida plena. Eu sei que foram os meus pecados que foram colocados sobre Jesus, porque Jesus não tinha pecado. E ele assumiu o meu pecado para me dar a justiça de Deus. Então eu creio em Jesus Cristo e eu confesso, Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Pai, pelas pessoas que vão confessar o Senhor Jesus através dessa palavra. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está assistindo. Sobre a vida de cada um, eu declaro paz, saúde, alegria, prosperidade do céu. Te agradeço pela cura de todos aqueles que nós temos colocado diante do Senhor, da Clarice, do Fernando e do Sérgio Bandeira, do irmão Paulo lá em Maracanaú, do Jorginho Lobato, da Laurinha, da Natália Imperatriz, da Rubênia, do Rildo, parente da irmã Maria de la Célia, da Elane, irmã do pastor Judicael, do Alceu, irmão da Georgina.
cura, libertação completa para eles, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por favor e graça para a causa da Fernanda e da Juliana Gama nesse concurso delas, elas tomando posse. Pai, muito obrigado por favor e graça pela causa da Norma e do Ivan. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, guarda a família da Val, eu declaro sobre a família da Val, da Sandra Paz, da Beatriz Lobo, e todas as famílias da vida plena. Eu declaro paz, saúde, harmonia, salvação, cura, libertação e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, guarda a vida e a casa e a família da minha mãe, da dona Benedita, minha sogra, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão e de cada uma das famílias da vida plena. Anjos, guarda, livra de todo mal, de toda maldade, de toda malignidade e violência desse mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz, até a próxima. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Até a próxima.